Rescisão indireta. E aí, você tem que ficar trabalhando até acabar a ação, você pode já entrar com a ação e já parar de trabalhar, você pode parar de trabalhar antes de entrar com a ação. E o que acontece se você entra com a ação e, por exemplo, uma ação de rescisão indireta por falta de pagamento de FGTS? Aconteceu isso com um cliente e daí durante a ação a empresa foi lá e pagou o que ela devia de FGTS. E aí, como é que faz? Acabou a ação, porque não tem mais o que pedir. Como é que fica nessa situação? Pois bem, primeiro ponto, tá? Rescisão indireta. Você é obrigado a continuar trabalhando ou não? A lei, ela dá as duas opções para o trabalhador, tá? Então, assim, você pode continuar trabalhando e você pode parar de trabalhar quando você entra com a rescisão indireta. E também você pode parar de trabalhar antes mesmo de entrar com a ação de rescisão indireta. Então, você faz a notificação para a empresa que a partir daquele dia você não vai trabalhar mais e vai aguardar a ação tramitar, ou vai aguardar entrar com o processo e o processo se encerrar, né, nesse caso. Mas o que muda? Bom, se o juiz entender que é caso de rescisão indireta, não muda nada. Tanto você continuando trabalhando, ou tanto você deixando de trabalhar. O que muda é se o juiz, então, entender que você não tem direito à rescisão indireta. Então, se você continua trabalhando, espera o processo encerrar, o juiz ele não vai reconhecer a rescisão indireta e o contrato vai seguir. Tá? O juiz ele não vai poder encerrar o seu contrato. Agora, se você deixa de trabalhar para esperar encerrar o processo e o juiz entende que não é caso de rescisão indireta, aí nesse caso, então, o juiz ele vai declarar o seu contrato de trabalho encerrado como se fosse um pedido de demissão, porque o contrato estava suspenso, esperando então qual que ia ser a modalidade de encerramento dessa rescisão. Então, se não for caso de rescisão indireta, vai encerrar como se fosse pedido de demissão. Se for reconhecida a rescisão indireta, então o juiz vai determinar que a empresa pague as verbas devidas no contrato, no encerramento, sem justa causa. Agora, na situação lá do que aconteceu com o meu cliente, a gente entrou com um processo de rescisão indireta, né? E durante o processo a empresa foi lá e quitou. Só que nesse caso ele quitou algumas parcelas do FGTS, né? Não quitou todo o FGTS. Tá? Mas vamos supor que a empresa tivesse quitado todo o FGTS. E aí, perdeu o processo? Não tem mais o que pedir da rescisão indireta? O que aconteceu? O que acontece nesse caso? Não, tá? Eu entendo que não, porque já tem até decisões na justiça, porque a falta já foi praticada. A empresa já deixou de depositar o FGTS. Né? A lei determina, tem o prazo para que a empresa faça os depósitos mensalmente do FGTS, e a empresa deixou de cumprir, depois pagou, depois que entrou com a rescisão indireta, que entrou com o processo, aí um abraço, entendeu? A falta já foi praticada. Não vai anular, só porque ela quitou. Ela não vai receber novamente os valores que foram pagos. Mas a falta já está ali, a falta já foi praticada. Então, tem tudo para ser reconhecida a rescisão indireta da mesma forma, tá? Eu costumo usar o exemplo, vamos supor que o empregado furtou um objeto da empresa, a empresa aplica a justa causa, então se o empregado for lá e devolver o objeto furtado, acabou, não existe justa causa? Não existe justa causa normalmente, apenas devolver o objeto, tá? Mas a falta já foi praticada, o furto foi praticado, entendeu? É o mesmo raciocínio. Então, não se preocupe, tá? Se você entra com a rescisão indireta, a empresa vai lá e paga uma parte dos depósitos ou paga todo o depósito, a falta já foi praticada ali, tá? O que precisa para ser reconhecida a rescisão indireta já está ali. Então, eu entendo que não muda nada nesse sentido. Só a questão é que você não vai receber esses valores vão ser abatidos, né? Vai receber se tiver alguma diferença aí para ser recebido. Se tiver alguma dúvida sobre a rescisão indireta, deixa aqui nos comentários, fazer mais vídeos assim, batendo um papo enquanto eu tô aqui na estrada. Se você gostou, deixa o like, eu te vejo no próximo vídeo.